Está começando Movimenta Cast, podcast semanal do CREFIT 1. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Movimenta Cast, seu encontro semanal de debate, informação e atualização sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional. Nessa edição, vamos conversar um pouco sobre cuidados paliativos e como a terapia ocupacional e a fisioterapia estão inseridas nesse conjunto de práticas que, infelizmente, já entraram para o imaginário coletivo como aquela assistência de beira de leito e que é realizada nos últimos dias de vida do paciente. Para esse bate-papo, convidamos dois membros da Comissão Mista de Cuidados Paliativos do CREFIT 1. Uma delas é a terapeuta ocupacional Jamile Brito. Ela trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no setor de oncologia, e também faz parte da Comissão de Cuidados Paliativos do HC. E, só para complementar, porque ela não para, também faz parte da equipe NeoRAM do Hospital Agamenon Magalhães, todos aqui na capital pernambucana. Doutora Jamile, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigado, agradeço o convite e espero a gente poder bater um papo aqui legal sobre cuidados paliativos e desmistificar um pouquinho, né, sobre essa forma de cuidado. Eu acho que todos nós merecemos. Maravilha. Nosso outro convidado é o fisioterapeuta Luciano Lopes, que atua na Santa Casa de Misericórdia de Maceió e no Centro de Tratamento de Câncer, Hospital Medic Rádios. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao Movimenta Cast. E o senhor que está participando à distância, né? Está aí na capital das Alagoas, na verdade, essa terra tão feia, né? Pois é, isso aí. Eu estou muito grato pelo convite do CREFIT. Estamos aí para colaborar, né, com a compreensão, para ver se a gente esclarece mais sobre os cuidados paliativos no âmbito da fisioterapia. E muito obrigado por esse momento. Muito bem. Então vamos começar com a doutora Jamile, doutor. Vamos ser cavalheiros e começar com as damas? Pois é. Opa, obrigado. Então vamos lá. Doutora Jamile, a Organização Mundial de Saúde define que os cuidados paliativos devem ser promovidos com a equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Para isso, deve-se realizar a identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Por essa definição da OMS, que foi atualizada em 2002, cuidados paliativos são realmente para aliviar a dor do paciente terminal? O próprio conceito, ele traz o cuidado paliativo, ele deve ser oferecido a todo e qualquer paciente que teve um diagnóstico de uma doença que não tem perspectiva de cura, é uma doença ameaçadora de vida. Então, ela precisa ser oferecida desde o diagnóstico e acompanhando o paciente ao longo de todo o seu percurso em relação à evolução da doença. Então, quando a gente fala sobre a questão da dor, em especial, a gente coloca um holofote sobre o sintoma de dor, é porque a dor é o principal sintoma que influencia sobre a funcionalidade e a qualidade de vida dos sujeitos. Então, hoje a dor é um sintoma considerado como o quinto sinal vital. Então, a importância da gente olhar para esse sintoma, mas não apenas eles. O cuidado paliativo, ele prima pelo controle impecável da dor, mas para essa modalidade de cuidado, ele também oferece um tratamento para todo e qualquer sintoma que não esteja controlado. Então, a questão da fadiga, a questão da questão respiratória. Então, todos os sintomas que não venham a estar sendo bem controlados e que influenciem sobre a qualidade de vida do paciente, ele precisa ser visto e controlado. Então, diferente do que as pessoas imaginam como um cuidado paliativo, meio que um cuidado arranjadinho, é um cuidado extremamente complexo, que a gente vai olhar o sujeito não apenas como uma doença e que apresenta um sintoma. Então, dentro do cuidado paliativo, a gente ouve muito falar sobre sintoma total. Então, não só a dor, mas qualquer outro sintoma, ele tem um conceito de totalidade. Por quê? Muitas vezes a origem daquele sintoma, e aí olhando muito para a questão da dor total, por exemplo, ela não tem uma origem apenas física, não é um sintoma de origem apenas sensorial provocado pelo processo de adoecimento, mas é uma dor que ela pode ter origem nas questões espirituais, sociais, familiares, emocionais. Então, todo sintoma ele precisa ser bem avaliado. E muitas vezes são sintomas que influenciam essas outras dimensões e acabam sendo também influenciados. Então, é um ciclo que se retroalimenta e que a gente precisa estar muito atento para poder oferecer o melhor cuidado para o nosso paciente. A terapia ocupacional, particularmente, tem uma atuação importantíssima, né, nesse campo dos cuidados paliativos, inclusive reconhecida pelo COFITO
por meio da resolução 429, em que é criada a especialidade de terapia ocupacional em contextos hospitalares, que é onde os cuidados paliativos se inserem. Como é exatamente essa atuação do terapeuta ocupacional nos cuidados paliativos, especificamente na prática, no dia a dia? Certo. Como a gente falou, o cuidado paliativo ele deve ser oferecido desde o momento do diagnóstico. E ele vai acompanhando o paciente até o processo de fim de vida, inclusive acompanhando a família após o falecimento desse doente. Então, a terapia ocupacional, ele se insere nesses diferentes contextos. Então, a gente trabalha com grupos de familiares, desde em ambientes, em contextos ambulatoriais, por exemplo, junto com o próprio paciente, a gente pode trabalhar as questões em relação ao gerenciamento da saúde, os cuidados com o corpo, a participação que aquele paciente pode ter no desempenho das suas atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Então, a gente vai adaptando o paciente, a gente vai reconhecendo, avaliando as capacidades e habilidades que o sujeito tem neste momento de adoecimento, muitas vezes de diagnóstico, e como isso vai ser desenvolvido ao longo do processo de doença. Então, a gente trabalha muito com o luto funcional, que a gente chama de luto funcional. Tem muita barreira ainda. Por quê? Nós, profissionais da saúde, no geral, fomos formados para recuperar a saúde e trabalhar principalmente a gente, da fisioterapia, Luciano me ajuda aí, fomos formados para reabilitar as pessoas, fomos formados para recuperar a função dessas pessoas. E muitas vezes os pacientes em cuidados paliativos, a gente trabalha nos adaptando às perdas funcionais que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa estar muito atento a isso e também com o paciente. Foi uma pergunta que me surgiu. E no caso, por exemplo, de um paciente em que ele esteja acamado, que ele esteja sem conseguir realizar nenhum tipo de atividade, esteja realmente numa condição muito difícil. Como é que é feito isso? Porque você não tem como fazer um treino de AVD ou de AIVD se o paciente, se ele só sente dor todo momento ou se ele está sedado a todo momento. Certo, ótima pergunta. A importância da gente conhecer o paciente antes desse processo de fim de vida, e aí desmistificando essa questão de cuidado paliativo, não é apenas o cuidado ao paciente que está prestes a morrer, que está perto do fim. Então, quando a gente conhece esse paciente, desde o momento do diagnóstico, conhece esse paciente a nível ambulatorial, a gente vai acompanhando esse paciente e essa família, a gente começa a conhecer a pessoa no qual a gente está tratando. E aí, nesse momento da fase final de vida, a gente consegue oferecer medidas de conforto que são singulares, que são específicas, que são centradas naquela pessoa, porque a gente vai saber para ele o que é importante. Então, a gente, durante o tratamento, por exemplo, a gente pode construir junto com o paciente as suas diretivas antecipadas de vontade. Então, o que é que o paciente ele deseja ter naquele momento? Então, é aí onde entra as nossas orientações muito focadas na família como facilitador dessas ações. Então, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente oferece apoio, a gente pode realizar sim, mas é um cuidado muito centrado na família, como essa família vai oferecer esses cuidados. É medida de conforto. E o que é medida de conforto? É a gente utilizar, por exemplo, estímulos das habilidades sensoriais táteis, através de uma massagem, auditivos, através de uma música, por exemplo, que faz parte do repertório ocupacional daquele paciente. Não é uma música que o terapeuta acha que vai trazer conforto para o paciente, mas são músicas que remetem a uma memória afetiva para aquele paciente. E que isso, muitas vezes, a gente consegue ter uma resposta muito importante nesse momento. Então, muitas vezes, a gente acha que o paciente não está ali. Então, fica os familiares ao redor do paciente, velando o paciente em vida. E a gente a gente se insere nesse contexto para a família entender que é possível cuidar, mesmo diante dessa dependência total funcional, às vezes sob efeito de medicações, o paciente ele com nível rebaixado de consciência, mas a gente consegue ter muitas respostas e entendendo que o paciente, por exemplo, ele não está só naquele momento, aqueles estímulos sensoriais, auditivos, táteis, muitas vezes estímulos olfativos, então trazendo memórias que são importantes para o paciente, a gente consegue ter alguma resposta, inclusive atuando isso sobre o manejo não farmacológico da dor, por exemplo, e de outros sintomas que possam estar vindo angustiar o paciente naquele momento. E aí esses são cuidados que eu estou falando muito do paciente, mas que isso também remete no familiar. O familiar percebe a importância dele naquele momento, que muitas vezes ele se sente apático, ele se sente pouco ativo naquele momento, meio que eu não tenho mais nada o que fazer pelo meu ente querido. E isso dá um impacto à qualidade, inclusive do enfrentamento do processo de morte do paciente, como o familiar se sente. Beleza.
Doutor Luciano, vamos lá? Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né? Porque o COFITO reconheceu recentemente, por meio da resolução 539, a atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos. Era uma atividade que o profissional de fisioterapia já realizava, mas que faltava esse reconhecimento formal por parte do federal, não é isso? Foi essa luta para conseguir esse reconhecimento e como é que vocês atuam? Foi muito legal esse reconhecimento, não é? Acho que foi bem merecido, até porque a fisioterapia já vem trabalhando com cuidados paliativos já há um tempo. Esse reconhecimento só veio a brilhantar ainda mais o nosso trabalho, né? Então, estou muito feliz com esse reconhecimento do COFITO. Com relação ao trabalho da fisioterapia, né? Foi isso que você perguntou agora. Com relação à abordagem do fisioterapeuta no cuidados paliativos, ele é um pouco diferente da ideia clássica da reabilitação. A gente sempre pensa que na fisioterapia o paciente vai ter o quê? Vai ter uma melhora progressiva, uma melhora da sua função motora, uma melhora da sua função respiratória. E, de fato, isso acontece. No início, quando o paciente está em cuidados paliativos, mas não é um paciente que está em final de vida, um paciente que foi fechado, que é um paciente de cuidados paliativos, e ele está ainda no início da doença, a gente consegue ter melhoras, realmente, de fato. Mas pela história da doença, mesmo com toda essa melhora, a gente tem que reconhecer que em um determinado momento esse paciente vai evoluir, a doença vai evoluir e vai ser observada uma piora. Mas se nós tivermos a certeza que estamos fazendo o nosso melhor, nossa conduta está sendo correta, isso não nos deixa frustrados. Pelo contrário, nos últimos dias de vida, a fisioterapia ativa principalmente nas complicações osteomiarticulares. Os pacientes nos últimos dias de vida apresentam a síndrome do desuso, pelo excesso de descanso e inatividade física, o que pode gerar um agravo do estado da dor desses pacientes. O que seria a síndrome do desuso? Que ela é composta? Ela é composta de fraqueza muscular, descondicionamento cardiomuscular, a respiração fica mais superficializada e acontece também alterações posturais. Através da fisioterapia respiratória, o paciente é avaliado quanto à necessidade da higienização brônquica, tem que ser realmente avaliada, porque pode ser secreção propriamente dita, onde realmente precisa ser realizada a manobra de higienização brônquica, ou pode ser também apenas saliva na boca, o que a gente chama de respiração de final de vida, e também pode ser avaliado com relação ao uso de ventilação não invasiva. E aí, usar ventilação não invasiva no paciente de cuidados paliativos, né? Isso tudo pode ser avaliado pelo fisioterapeuta. Vamos dar uma paradinha, vamos dar um break agora para ficar por dentro do que está rolando no nosso regional. Voltamos em 1 minuto e fiquem agora com o CREFITO 1 em 1 minuto. CREFITO em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. O Ministério da Educação publicou a Portaria 398 de 2023, onde suspende a criação e a autorização de funcionamento de novas graduações na modalidade AD. A decisão atinge cursos de Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. Entretanto, o CREFITO entende a importância da oferta de bons cursos de fisioterapia e de terapia ocupacional exclusivamente na modalidade presencial, para que os novos profissionais sejam adequadamente formados e assistam à sociedade de forma plena e correta. Por isso, solicitou ao MEC, através do ofício DAPRE 575, a inclusão dos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional na lista das graduações que estão com a criação e autorização de novos cursos EAD suspensos. Ao longo dos próximos dias, um grupo de trabalho de caráter técnico vai estudar a oferta dos cursos da graduação na modalidade de ensino à distância. CREFITO em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. E estamos de volta. E hoje o nosso bate-papo é sobre cuidados paliativos. Você que chegou agora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Então, cuidados paliativos, o que é? Quem pode fazer? Qual é o papel do terapeuta ocupacional? Como o fisioterapeuta pode ajudar nesse momento tão delicado para o paciente? Encerramos o primeiro bloco com ele, vamos voltar com ele. Doutor Luciano, o senhor tem pós-graduação em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein
e em Maceió atua em pacientes com câncer. Como é exatamente esse trabalho fisioterapêutico? E gostaria de saber se os casos de câncer ainda são os que demandam a maior parte dos cuidados do fisioterapeuta em cuidados paliativos. Pois bem, como eu já falei anteriormente, né, vai depender muito do estágio em que o paciente se encontra no cuidados paliativos, né? Então, se é no estágio inicial, a gente trabalha a reabilitação, porque o intuito maior é dar qualidade de vida a esse paciente. Se é no âmbito hospitalar, eu vou trabalhar a reabilitação observando todos os sinais. O que é importante também, você ter conhecimento do cuidados paliativos, é que cuidados paliativos não é só a fisioterapia, não só é o médico. É uma equipe por trás. Tem a fonoaudiologia, a psicologia, que é muito importante, tem a terapia ocupacional, como o Jamile está dizendo, a nutrição. O fisioterapeuta, ele tem que ter um conhecimento geral com relação a tudo isso, com relação à medicação que está sendo usada no paciente. A gente também tem que sinalizar. Então, se eu estou tratando um paciente, ele está com dor, e essa dor está muito intensa, então eu tenho que prestar atenção com a medicação que está sendo usada, eu tenho que sinalizar o médico para alinhar com a fisioterapia. É por isso que é importante essas reuniões multidisciplinares para ter esse feedback de uma área com a outra. A fisioterapia no cuidados paliativos é muito além da fisioterapia. Então você tem que ter uma visão geral. A parte da comunicação também é muito importante, porque tanto com o paciente quanto os familiares. O fisioterapeuta tem que ser muito claro com relação à família. Eu tenho que tratar a família e o paciente de forma humanizada, explicando os procedimentos que estão sendo realizados, assim como os objetivos que eu quero alcançar. Numa fase mais avançada da doença, o fisioterapeuta também tem esse papel de melhorar o quadro álgico, até porque o paciente está ali acamado, tempo numa posição só, então a gente tem que mobilizar. Você sabe que as articulações paradas por muito tempo causam dor, por si só já causam dor, esse paciente tem que ser mobilizado. E isso tem que ser muito claro, tem que ser explicado para a família, porque às vezes a família vê o paciente lá naquele sofrimento, e ela diz, era bom que você não mexesse. A gente explicar o porquê que tem que mexer no paciente. Isso tudo tem que ser muito claro. E com relação à incidência, se eu vejo mais pacientes com câncer em cuidados paliativos, eu trabalho no hospital oncológico, o da Med-Radios, e lá é exclusivamente paciente com câncer, né? Diversos tipos de câncer. Lá é 100% câncer. O que diferencia o câncer das outras patologias é que, às vezes, no câncer a gente tem controle maior, porque dependendo do câncer, a gente sabe a evolução da doença, então a gente sabe como atuar em cada fase da doença. Já o paciente com Alzheimer ou Parkinson, a gente sabe que é uma doença progressiva, mas ele vai variar, vai evoluir de acordo com cada paciente. Tem paciente com Alzheimer que está numa fase avançada, mas ainda deambula. Tem outros que não deambulam, é acamado. Tem síndrome do imobilismo. E aí são abordagens diferentes. No outro hospital que eu trabalho, na Santa Casa, aí eu atendo todo tipo de paciente, tanto oncológico como geriátrico. E aí eu não vejo muita diferença, eu acho que seria meio a meio. O que a gente pode afirmar é que a gente, quando fala de cuidados paliativos, pensa primeiro em paciente oncológico, né? Mas não é bem mais amplo do que isso. Doutora Jamile, pegando um gancho aí no que essa fala final do doutor Luciano, a impressão que se tem é que a terapia ocupacional, pelo seu perfil multifacetado, tem uma atuação bem mais ampla nos cuidados paliativos e que não se restringe apenas ao câncer. Tem muitas outras doenças, cenários em que o TO pode atuar nessa questão dos cuidados paliativos. Exatamente. Toda e qualquer condição que possa influenciar o desempenho ocupacional do sujeito, ele precisa ser olhado através do olhar do cuidado paliativo. E é a gente entender o que é o desempenho ocupacional. Quando a gente pensa num doente e numa família, quanto unidade de cuidado também, sempre, que enfrenta uma doença que não tem perspectiva de cura. Então é esse paciente que a gente precisa olhar, independente do diagnóstico. É um cuidado centrado na pessoa. Então a terapia ocupacional olha muito em relação à questão da avaliação das habilidades motoras, sensoriais, perceptuais, cognitivas, entendendo que contexto aquela pessoa está inserida. E não só a pessoa adoecida, mas a família dela também. E aí traça o seu plano terapêutico individualizado para aquele paciente, para aquela família. Então, entendendo o desempenho ocupacional como aquela capacidade do sujeito de interagir com o seu fazer, com o seu contexto e de acordo com as suas habilidades. Então, a gente entende que para cada um existe um perfil e uma necessidade. Então, o que a gente está o tempo todo olhando é a pessoa. É importante conhecer a doença extremamente, até para a gente poder trabalhar a questão de prognóstico, de projeto de vida, junto a esse paciente e essa família. Mas a gente, acima de tudo, olhar para a participação do sujeito nas suas atividades significativas, do que é importante para ele e como ele está realizando.
o grau de satisfação. Porque muitas vezes, com o processo de adoecimento, eu modifico minha forma de realizar uma atividade, mas eu não estou satisfeito com aquela forma. Então, a gente olha para esse todo e acaba adaptando o sujeito para que ele consiga manter o seu desempenho ocupacional em nível máximo, o máximo que a gente pode. Então, trazendo um pouquinho a retomada quando a gente fala sobre o paciente, por exemplo, em fase final de vida, né, que a gente atua com aquelas medidas de conforto, eu estou auxiliando a manutenção da autonomia do sujeito até quando ele não consegue me responder, porque eu estou ali oferecendo um cuidado que foi desenhado para ele e partindo do que é significativo para ele. Então a gente mantém, estimula, né, e facilita esse desempenho da autonomia de fato e de direito, que não é um processo fácil, porque quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala de independência, vem várias questões na nossa cabeça, mas quando a gente pensa no paciente que tem uma doença progressiva, que está perdendo funcionalidade e que chega em um momento que ele não consegue mais, muitas vezes, responder aos estímulos que a gente oferece, se o profissional ele não tiver capacitado e se não tiver claro o que é que ele está fazendo, ele pode cair no sentido de frustração. Achar que ele não foi um terapeuta tão bom, não foi tão bom o suficiente para conseguir recuperar a função daquele paciente. Então, a gente tem isso muito claro no nosso raciocínio clínico sobre o que é autonomia de fato e de direito para cada sujeito. Uma pergunta para os dois. Vou começar com o Dr. Luciano. Cuidados paliativos em casa, home care, tem vantagem em relação ao ambiente hospitalar? Favorece ou não? Temos muito, como não sei se foi o Dr. Luciano ou o Dr. Jamil que falou, aquela visão ainda muito romântica. Fulano saiu do hospital, foi morrer em casa. Como é que é isso, Dr. Luciano? Fisioterapia, cuidados paliativos na residência do paciente. Como é que o senhor vê e explica isso? Os cuidados paliativos, ele prioriza o bem-estar do paciente. Então, a gente vai querer que o paciente esteja em casa, vai querer que o paciente esteja com sua família. Existem alguns serviços de home care, a gente consegue manter esse paciente até numa fase mais avançada, mas aí tem que ter esse cuidado. Será que a gente vai ter uma equipe para acompanhar quando esse paciente estiver em estágio mais avançado? Ou então a gente pode manter esse paciente até um certo momento e quando ele realmente entrar em final de vida, a família pode optar em levar ele para casa, mas a intenção seria essa, deixar ele o mais próximo da família possível. E essa questão de morrer em casa, já vi vários pacientes em cuidados paliativos em final de vida em casa. Vi cenas muito bonitas, esse romantismo pode realmente acontecer. Mas assim, eu vi cenas que também não foram muito legais. Existem pacientes que no final de vida, ele demonstra uma respiração mais pesada. Isso pode causar um certo desconforto para quem está do lado. Às vezes o paciente tem sedado, está bem cuidado, você vê que ele não está com dor, mas o padrão respiratório não é um dos melhores. Isso pode incomodar. Se a família também não estiver muito alinhada com relação a isso, isso pode ser um desastre. E outra questão é essa parte da parte respiratória, né? Eu acho que no cuidados paliativos, principalmente no cuidado final de vida, que é muito marcante. Tem que estar muito alinhado com a família isso. Essa parte do desconforto respiratório, se for no final de vida, e aí, vamos colocar oxigênio? Sim, vamos colocar uma ventilação não invasiva. Aí a gente começa a questionar, será que é confortável botar aquela máscara pressurizada no rosto? Ele não pode me dar um feedback? Então tudo isso é muito bem alinhado. Com relação ao uso ou não de ventilação não invasiva, isso também é um ponto bem polêmico. Eu posso citar dois exemplos bem importantes. Um com ventilação não invasiva e um outro com relação a intubar ou não o meu paciente que está em cuidados paliativos. Um dos exemplos, o paciente de cuidados paliativos, ela estava em casa, essa paciente, e deu entrada na emergência hospitalar por insuficiência respiratória. E até foi um amigo meu que foi lá na emergência, porque tinha uma solicitação do médico para uso de ventilação não invasiva. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação. Então ele já foi com aquele, quando ele viu no sistema o histórico da paciente, que ela tem um câncer de pulmão, aí ele disse, meu Deus, é um paciente com câncer de pulmão, eu vou colocar uma ventilação não invasiva. Só que quando ele chegou lá no paciente, era uma paciente que tinha um câncer em um pulmão, mas o problema era no outro, que ela estava com atelectasia. E a atelectasia a gente sabe que pode reverter com ventilação não invasiva. Então foi isso que aconteceu. Ele usou a VNI com esse intuito, a paciente melhorou, teve alta e foi para casa. Então, eu quero deixar claro é que cuidados paliativos é cuidar, não deixar de oferecer o meu recurso, porque ela está com cuidados paliativos. Então a gente não pode, tudo é muito individualizado. Um outro caso muito interessante, foi nesse hospital de câncer que eu trabalho, o paciente foi fazer uma quimioterapia e teve umas reações, aí precisou se internar e terminou a quimio no hospital. Eu acho que ele tem um câncer de próstata com metástase óssea. O dia dele ter alta, ele teve uma insuficiência respiratória e a médica paliativista entubou ele. Aí foi na hora que eu cheguei do plantão, eu disse, mas doutora,
muito boa esse paciente. Ela falou, Luciano, ele estava bem, ele é de alta, ele teve uma insuficiência respiratória. Então eu tinha que fazer algo, ele não estava no final de vida. Então 5 dias depois o paciente foi estubado e teve alta para casa. Tudo tem que ser avaliado de forma individual. E a questão de ser tratado, se é melhor ser tratado em casa ou não, vai depender muito das condições que eu vou ter nessa casa. A princípio a gente pode começar em casa e terminar no hospital, ou então a gente pode iniciar e terminar em casa mesmo. Depende de como está alinhado com a família. Às vezes a família está bem ciente, instruída, e no momento final ela diz, não, eu quero que ele vá para o hospital. Não existe uma regra. E a senhora, doutora Jamile, como é que a senhora vê essa questão de cuidados paliativos em casa? Vamos lá, cuidado paliativo ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que eu consiga garantir ao meu paciente o controle dos sintomas, né? Que o paciente esteja bem, esteja com sintomas controlados. Como o Luciano bem falou, ele pode ser realizado em casa, desde que esse seja o desejo do paciente e que ele esteja bem, né? Então, muitas vezes, o paciente ele quer estar dentro de um contexto de internamento e ele quer ir para casa, mas ele precisa de um suporte maior para o controle álgico naquele momento. Ele não está com condições de ir para casa e ficar bem. Então, a gente simplesmente não diz que ele não vai para casa, mas a gente constrói isso com o paciente. A gente faz ele reconhecer a importância daquele momento, né, do contexto hospitalar, mas entendendo que faz parte do projeto terapêutico daquele paciente ir para casa. Então, se a gente consegue controlar bem os sintomas, se essa família está segura na prestação desses cuidados, em casa é o melhor lugar. Quando esse lugar é reconhecido pelo paciente como melhor e não como a gente acha que é, porque muitas vezes esse ambiente, a gente acha que morrer em casa é melhor. Mas, para o paciente, dependendo daquele contexto domiciliar, daquela dinâmica familiar, isso não traria benefício para ele. Então, assim, é o cuidado bem individualizado. E entendendo também, eu acho que é uma coisa importante ser dita, que muitas vezes, quando esse paciente está dentro de um contexto hospitalar e ele é referenciado, cuidado domiciliar, a família entende muitas vezes como um abandono, como uma negligência. Meu paciente está morrendo e mandaram para casa porque não tem mais nada para fazer. Então, é extremamente importante o paciente e a família entender que o hospital ele continua sendo a referência de um cuidado, caso seja necessário, mas entendendo quando será necessário. Então, como o Luciano bem falou, é reconhecer esse cuidado da necessidade daquele paciente. É uma necessidade aguda? É um evento isolado? É algo que eu possa reverter? Ou aquele sintoma que surgiu faz parte do processo de evolução natural da doença? Então, isso precisa ser construído com o paciente e com a família. E aí a importância de falar disso, não só quando o paciente está numa crise, né, de maior dificuldade, onde a família vai precisar definir ali o que é que vão querer. E, na verdade, é entender que o desejo do paciente ele é superior. Então, a gente precisa estar bem amarrado com isso, a gente precisa ter esse cuidado compartilhado com o paciente, a família e com a equipe. Maravilha. Falamos aqui da atuação do terapeuta ocupacional, a atuação do fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional que está nos escutando, ou o estudante das duas profissões que tenha interesse em vir a atuar nesse segmento de cuidados paliativos, ele tem que ter há um perfil para esse tipo de profissional, para atuar, né, com cuidados paliativos, e onde buscar o conhecimento, onde buscar a informação necessária para se tornar. Por favor, primeiro, doutora Jamile. A gente espera que todo profissional da área de saúde, como o Luciano também falou, é que ele tenha uma aproximação com esse tema. Mesmo que ele diga assim, não, eu nunca vou querer trabalhar com cuidado paliativo. Mas é importante que ele tenha, em algum momento, ele reconheça o que é o cuidado paliativo e qual é a proposta dele. Porque em algum momento do nosso trabalho, na nossa vida profissional, a gente vai se deparar com algumas situações que precisam de um olhar ampliado para além da doença. No geral, eu diria que o profissional, o terapeuta ocupacional, ele precisa ter algumas habilidades, tais como conseguir e saber a importância do trabalho em equipe. Trabalhar em equipe multiprofissional não é um exercício fácil, não é uma ação fácil, mas a gente precisa estar construindo isso com nossos alunos desde a graduação. A gente não faz assistência e principalmente quando a gente pensa em cuidado paliativo sozinho. Então, precisa trabalhar em equipe, saber se comunicar também, ter uma comunicação
efetiva e uma interação com a equipe, com a família e com o paciente. Então, comunicação é uma outra habilidade extremamente importante para esse profissional. Eu diria que a empatia, você ter a capacidade, a habilidade de se colocar no lugar do outro e tratar de uma forma reconhecendo que aquele sofrimento impacta na vida do sujeito como um todo. Então, não apenas uma questão técnica. Não adianta a gente ter apenas conhecimento sobre o procedimento, sobre técnica, se a gente não é empático. Então, o nosso fazer, ele acaba sendo esvaziado. O olhar ampliado para além da doença. Então, acho que esse é o grande desafio. É olhar para a pessoa que está doente e não apenas para a doença. É uma habilidade que a gente espera que o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, assim como todo e qualquer profissional da saúde, ele seja possível. E eu finalizo em relação à questão de acreditar mesmo no cuidado paliativo. Não adianta você fazer um curso, você ter uma especialização, fazer um mestrado, se você não acredita no que você está fazendo. É acreditar na proposta no valor do cuidado paliativo, não só para o paciente, mas como a família, que faz parte desse centro do cuidado, e entender que cuidado paliativo não é um arranjo, requer conhecimento técnico e muito técnico, porque a gente precisa controlar bem os sintomas e entender para além deles. Maravilha. Doutor Luciano, o senhor, onde é que esse estudante ou esse profissional de fisioterapia deve buscar esse conhecimento e se realmente existe um perfil para poder atuar com fisioterapia em cuidados paliativos? Nossa amiga Jamile falou muito bem, concordo plenamente com o que ela falou. O fisioterapeuta, de uma forma geral, tem que ter o conhecimento de cuidados paliativos, porque mesmo aquele que não trabalha no ambiente hospitalar, trabalha só no ambiente ambulatorial, ele vai ter um paciente de cuidados paliativos. Não tem como não ter. Mesmo que na fase final de vida, ele vai atender um paciente paliativo. A questão da comunicação, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que saber o que falar para esse paciente. Ele vai questionar muita coisa. Não tem como o profissional fisioterapeuta não ter nenhum conhecimento de cuidados paliativos hoje em dia. Não tem como. O interessante era que na grade curricular fosse matéria obrigatória. As faculdades aqui em Maceió, eu acho que já estão. Eu acho que isso está crescendo muito. É importante ter essa grade curricular, né? O perfil do fisioterapeuta é isso que a Jamile realmente falou. Tem que ser uma pessoa muito paciente, que saiba dar muito amor. Eu acho que paliativo define-se com amor mesmo. E onde procurar, onde adquirir conhecimento. Hoje em dia, nas redes sociais, se divulga muito curso na área de cuidados paliativos. Se você não quer trabalhar diretamente, não quer fazer uma especialização na área, procure curso de comunicação com pacientes em cuidados paliativos, porque isso tem como ser treinado. É um dos fatores mais importantes, porque não só tem o paciente, tem a família do paciente. Então você tem que saber entrar em todas as áreas, seja na área da espiritualidade, seja na área da reabilitação. A família também a gente tem que ter um olhar para a família desse paciente, porque ela está ali do lado, o sofrimento é dos dois, o paciente e família é uma unidade. Doutora Jamile, gostaria de complementar, né, a resposta anterior dela. Só para registrar que hoje aqui em Recife a gente tem alguns cursos de especialização de caráter multiprofissional, onde o terapeuta ocupacional, em especial o fisioterapeuta, eles podem estar se inserindo nessa formação, que seria o curso de especialização na Universidade UPE, né, na Universidade de Pernambuco, é estadual, a especialização tanto multiprofissional como a especialização médica, e tem o IMIP. No nosso serviço do IMIP, a gente tem a residência em cuidados paliativos e tem o mestrado também em cuidados paliativos. O nosso mercado oferece essa possibilidade dos profissionais estarem realmente se debruçando e estudando sobre isso para oferecer o melhor para os nossos pacientes. E após o complemento da doutora Jamile, o doutor Luciano também queria fazer uma complementação. Doutor Luciano, à vontade. Com relação aos cursos, a gente pode também procurar o Instituto Paliar, que é um dos pioneiros em cuidados paliativos. Em Recife eles têm uma sede, eu acho que em Salvador também tem outra sede. Sem falar que o prefeito agora está com a comissão de cuidados paliativos, que eu e Jamile fazemos parte. Estamos pensando nessa área também, de promover algum curso pelo prefeito voltado para cuidados paliativos. Vocês fiquem no aguardo, vai ser realizado breve, vocês vão estar sabendo. Chegamos ao fim do nosso MovimentaCast. Passou muito rápido, foi uma conversa muito enriquecedora. Gostaria de agradecer a presença dos nossos dois convidados e deixá-los bem à vontade para acrescentar mais alguma coisa e também para os seus comentários finais. No início do programa a gente começou com a doutora Jamile, vamos começar agora com o doutor Luciano. À vontade. O fisioterapeuta paliativista, alinhado com toda a equipe multiprofissional, tem como obrigação de cuidar da família
e dos acompanhantes, não só do paciente, esclarecendo o real quadro do paciente de forma humanizada, explicando os procedimentos que estão sendo realizados. Assim, o objetivo que se quer alcançar. Maravilha. Muito obrigado novamente, doutor Luciano. Doutora Jamile, seus comentários finais e sua despedida. Passou rápido mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar trazendo, falando sobre esse tema que ainda é tão questionado, é tão polêmico, e dizer que a gente não faz cuidado paliativo sozinho, né? A gente pode ser muito bom naquilo que a gente faz, mas a gente não consegue fazer só. Então, a mensagem que eu queria deixar é a importância do trabalho e do fortalecimento da equipe multiprofissional. A gente precisa estar junto, a gente precisa aprimorar nossos conhecimentos técnicos, precisa estudar, precisa experimentar, porque é muito gratificante, não só para a questão profissional, mas a gente se engrandece enquanto pessoa. A gente passa, de fato, a ter uma resiliência importante, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Então, existem vários estudos aí, por exemplo, que mostram que a síndrome do Burnout, por exemplo, que é um adoecimento que acomete muitos profissionais da área de saúde, elas são tão quase nulas nas equipes de cuidado paliativo. Por quê? E por que isso acontece? Se é uma galera que trabalha tão próxima, né, com processos de fim de vida, é porque a gente trabalha em equipe, a gente trabalha junto, a gente tem as responsabilidades dissipadas, a gente o plano terapêutico do paciente, ele é compartilhado. Então, não é responsabilidade de apenas uma pessoa. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria finalizar minha fala, que a gente pudesse plantar essa sementezinha, né, de que é importante trabalhar junto, porque quem vai ser beneficiado é o nosso paciente, é o nosso familiar, e a gente não deixa de ser beneficiado, a gente não deixa de se engrandecer quando a gente vê que o trabalho da gente foi bem sucedido, que ele não acaba só quando o paciente ele morre, mas ele continua. Muitas vezes é um cuidado que recomeça ali com aquele familiar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença em mais um Movimenta Cast. Sugestões de entrevistas, dúvidas e até mesmo críticas, mande um e-mail para a gente. Comunicação, sem tio e sem cedilha, @crefito1.org.br. E não esqueça de continuar seguindo e acompanhando o Crefito 1 em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima! Você acabou de ouvir o Movimenta Cast, o podcast do Crefito 1. Para dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato conosco. Comunicação@crefito1.org.br